orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, e as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos então a terça-feira da primeira semana da Quaresma, mais um dia de retiro quaresmal, unidos de coração. E hoje o tema que o Senhor nos traz é a oração. A oração. Então vamos, desde já, neste momento, entregando tudo para Deus, nossas preocupações, nossas inquietudes. Já que o tema de hoje é a oração, vamos aproveitar esse início do nosso retiro quaresmal, aquele momento em que a gente respira fundo, se entrega para Deus e acolhe a sua presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, na Tua presença neste momento, nós queremos tranquilizar a nossa vida. Acalmar o nosso coração, nos entregar a Ti. Perceber a vida, Senhor, pulsando em nós, perceber a Tua presença e acolher a Sua presença, Senhor. Saber como é bom estar diante de Ti e que neste dia de retiro quaresmal possamos ser tocados, edificados, possamos ser formados na oração e que a Sua presença, Senhor, neste momento nos envolva, porque na Tua presença somos refeitos, somos curados, somos sarados. Vai acalmando o teu coração e vai entregando para Deus toda a sua vida, o teu ser, o teu viver. Vai entregando para Deus suas ocupações. No capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 1, Jesus diz assim: não perturbe o vosso coração. Acredite no Pai, acredite também em mim. Então, nessa intimidade com Deus, nessa presença tão maravilhosa do seu amor, vamos nos entregando, nos confiando ao Senhor. Salmo 130 diz assim: como uma criança está no ventre da mãe, sendo ali alimentada, cuidada, protegida, assim devemos estar nas mãos do Senhor. Então se entregue ao Senhor, aos seus cuidados, ao seu carinho, à sua proteção. Seja nutrido por Deus nesta manhã, neste momento, nesta oração. E que o amor de Deus possa encher nossos corações. Como a gente está enchendo os pulmões de ar, nós possamos nos encher de amor de Deus para poder transpirar esse amor, para poder exalar esse amor para muita gente. Assim nós nos entregamos ao Senhor nesse dia, pedindo que Ele nos traga calma, tranquilidade, tire de nosso coração as ansiedades, os medos, porque o medo paralisa a fé. Que o Senhor nos conceda a graça, nesse dia de retiro, crescermos na graça da oração. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória, pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Que Deus te dê a vitória sobre toda ansiedade, sobre toda tristeza, angústia, medo, as mágoas, os ressentimentos, porque aquele que ora já alcançou a vitória, porque Deus que é Pai, nesse momento te abraça e te envolve. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. E
Então o tema de hoje é a oração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 7 a 15, nos traz esta verdade maravilhosa. A oração não era uma coisa que fazia parte da vida de Jesus. E é isso que o texto nos traz. Olha como que bonito. A oração não fazia parte da vida de Jesus, é a vida de Jesus, né? O Padre Zezinho nos canta isso, né? Da nossa vida devemos fazer uma oração, um louvor. A gente deve rezar com a vida, né? Não só trazer algumas palavras, não só dizer, não só repetir, não só multiplicar as palavras. Tanto que o tema de hoje é isso. Quando orardes, não useis muitas palavras, mas é a vida. É viver em oração. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses 5,17, dizendo assim, orai sem cessar, a gente pode olhar isso e a grosso modo dizer assim, não tenho tempo para isso não, orar sem cessar o dia inteiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, das minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que comer, eu tenho que almoçar, eu tenho que dormir, eu tenho que tanta coisa. Mas orar sem cessar é viver a vida em oração, na intimidade com o Pai. A oração não é só uma prática ritualista, religiosa, mas é uma intimidade com Deus. E Jesus, ele vem revolucionar esta graça da oração, um modo, porque o que é diferente em Jesus, o que é novo em Jesus, é exatamente o modo de rezar, o modo com que ele fala. Quando os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a rezar, porque eles veem Jesus rezando e veem os frutos da oração. Porque nós devemos entender isso, né? Quando a gente diz oração, a gente está falando de orar ao Pai e ter ações. Todas as nossas ações devem partir da nossa oração, do nosso momento com Deus. Para pensar que os discípulos viam isso. As ações de Jesus era fruto da sua oração, era fruto do seu momento com o Pai, era fruto dessa intimidade. Então Jesus, ele age, ele pensa, ele sente, ele toma atitudes e decisões o tempo todo na vontade do Pai, se entregando ao Pai e vivendo como fruto da sua oração o seu ministério salvífico. Que bonito, né? Os discípulos percebem isso. Aí eles falam assim, ensina-nos a orar, Senhor. E o Senhor fala o que para eles? Quando orardes, dizeis, Pai nosso que estás nos céus. Isso não era comum para os judeus. E o texto nos traz isso, né? Que Jesus revoluciona a oração chamando Deus de Pai. E naquele momento os discípulos podem ficar meio assustados, achando que talvez Jesus está sendo muito presunçoso. Será que vou chamar Deus de Pai? Primeiro que Jesus pode, porque Ele é Filho de Deus e nos chama a essa filiação, a essa amizade com o Pai. Eu acho tão bonito, né? Porque Ele quer que os discípulos entendam que nossas alegrias, sofrimentos, tristezas, dores, conquistas, bênçãos e até mesmo as dificuldades devem ser colocadas na oração. É uma expressão maravilhosa que está no livro de Samuel, logo no começo do livro de Samuel, que é a expressão que Ana, a mãe de Samuel, vai usar quando ela está lá no templo chorando, né? Ela era estéril, não podia ter filhos, e o sacerdote ali fala, vai passar a sua bebedeira lá para casa, você está ébria? Ela falou, não, estou sóbria. Por que você está chorando assim, falando sozinha? Estou derramando a minha alma na presença do Senhor. A alma não é tudo aquilo que você sente, pensa e deseja? Então, que expressão maravilhosa, que definição bonita de oração. Orar é derramar a alma na presença do Senhor. Acho isso lindo, né? Então o texto vai nos trazer isso, para vivermos esta intimidade com o Pai. E os discípulos tinham essa sede. Por isso, quando Jesus fala, Pai, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus. Então o Pai nosso, que nos traz aqueles 7 pedidos, né? Não é simplesmente um conjunto de pedidos, é uma intimidade com o Pai. Veja como a gente se pronuncia. E de fato a oração do Pai Nosso, como nos ensina a catequese da igreja, é realmente uma fonte de amor, de intimidade. Acreditar nesse Deus que é Pai, né? Acreditar nesse Deus que nos quer perto dele o tempo todo. É assim que nós aprendemos. Filipe vai nos dizer no Evangelho de São João, ele fala assim no momento para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, porque eles têm sede do Pai. E Jesus disse para o Filipe, ô Filipe, estás comigo há tanto tempo e mostra-nos o Pai. Quem me vê o Pai. Então, de fato, Jesus é o pontífice, a ponte, o Filho de Deus, ao qual nós temos acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso que nós devemos fazer na nossa vida uma oração. Orarmos, vivermos sempre em oração. O tempo todo, transformar tudo em oração. Alegrias, transformar em oração, em louvor, transformar lágrimas em oração. O Salmo 6 diz, Deus ouve as nossas lágrimas. Transformar tudo em oração, porque somos filhos, né? Recebemos o Espírito do Filho que clama em nós, Abba Pai, é o que nos diz a carta de São Paulo aos Gálatas. Então é preciso ter de fato este compromisso com Deus. Eu penso que a gente às vezes perde muito tempo, porque a gente acha que para orar
você precisa estar muito preparado, você tem que estar com vontade, com ânimo, e às vezes não. Às vezes a sua alma não está muito animada, com muita vontade, vai lá e apresenta isso para o Senhor. Quantas vezes eu já rezei colocando as minhas lágrimas para Deus? Porque se Ele ouve as nossas lágrimas são fragmentos de histórias que só Deus pode entender. Então, a proposta do texto de hoje, de Mateus, que você vai ler, aliás, está lá no Telegram, não se esqueça, todos os dias estamos colocando o texto do dia do nosso retiro lá no Telegram, no nosso grupo. Divulga para todo mundo o grupo nosso no Telegram, que é só o grupo específico para o retiro da Quaresma, mas todo mundo pode participar, é livre, tá bom? Então, vamos viver essa experiência da oração e acreditar que essa experiência nos conduz ao coração do Pai, né? Santa Catarina de Sena, um dia, rezando, falou assim para Deus: em nada alivie o meu sofrimento, em nada alivie o peso da minha cruz, apenas dai-me força para carregar. Só alguém muito íntimo do Pai consegue, de fato, falar uma coisa tão profunda dessa. E hoje eu quero convidar você para a gente rezar, para a gente orar nesse momento na presença de Deus. Senhor nosso Deus, diante de Ti, nesse momento, nós queremos exercer o que hoje o Senhor vem nos trazer, a oração. O Senhor nos ensina a orar e nos ensina não só palavras. O Senhor nos ensina a não multiplicar palavras, não achar que vai ser ouvido por força de palavras. O Senhor nos ensina que, mais do que as palavras, o coração tem que estar voltado para o Pai. Ensina-nos, Senhor, a rezar, a confiar no Pai, a confiar em Deus. A maior graça da oração é, de fato, o amor do Pai, que nos atrai e nos convida. O Senhor mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 6, que ninguém consegue ir ao Pai se não for por Ti. E ninguém chega a Ti se o Pai não atrair. Olha que bonito. Evangelho de João, capítulo 6. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então que o amor do Pai nos atraia. Que o amor do Pai nos conduza ao Teu coração chagado e sagrado, Jesus. E assim, neste retiro, possamos crescer na oração. E, sobretudo, rezarmos com fé e sem duvidar. Não duvidar, para a glória de Deus. Então, cresçamos na oração, juntos, na presença de Deus. Que a oração seja a nossa força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.